Queria cumprimentar a todos os meus irmãos, amigos, visitas, aqueles que estão do outro lado do ecrã também. Sei que estão lá familiares, terei lá também amigos de trabalho que disseram que se o tema era este, queriam ouvir. Pessoas que disseram que queriam estar no primeiro lugar, na primeira fila. Hoje sintam-se todos na primeira fila. Hoje vamos falar sobre dormir. Porque é importante dormir? Um tema estranho para sábado de manhã, não é? Começar por dizer-vos que nós passamos 1/3 do nosso tempo a dormir. Isso quer dizer que uma criança de 6 anos já dormiu 3 anos da sua vida, um jovem de 18 anos já dormiu 6 anos da sua vida, um jovem de 30 anos já dormiu 10 e um jovem de 60 anos já dormiu 20 anos, passou 20 anos da sua vida a dormir. É muito tempo. E realmente vocês podem pensar assim, espera aí, mas se eu passo tanto tempo a dormir e é um tempo inconsciente em que eu não sei o que estou a fazer, porquê é que é isto importante para a minha vida espiritual? Porquê é que isto é um tema de culto desta manhã aqui na igreja? Podem perguntar isto. E podem dizer assim, espera aí, se dormir fosse importante, então estaria escrito na Bíblia, teria alguma coisa sobre isso. E se vocês forem ver os versículos que falam na Bíblia sobre o sonho, se calhar falam que os discípulos adormeceram, falam que quando o guia dormiu foi atacada a cidade, portanto nenhum deles parece ser um bom versículo. Se perguntarmos, se formos ver Ellen White também, apesar dela falar sobre o descanso, não vemos aí muitas informações sobre a importância de dormir. E podem dizer, bom, se calhar este não é um tema de culto. E realmente não está lá na Bíblia, não está em Ellen White, por isto. Porque este senhor que aqui está, chama-se Thomas Edison, e inventou a luz 100 anos antes de eu nascer. E antes da luz ser inventada, que foi, portanto, antes da luz ser inventada já havia a Bíblia, já havia Ellen White, e ninguém falava sobre isto. É verdade, porque não era problema. Porque antes de não haver luz, o que é que nós fazíamos? O sol punha-se e íamos dormir. Está feito. Mas depois daqui começou o problema. Então, se pensarmos na revolução tecnológica que foi os gadgets que nós temos na mão, então o problema agora intensificou-se e estamos numa pandemia em que realmente dormimos menos do que precisamos. E por isso é importante falar sobre o sono esta manhã, porque é um assunto tão espiritual, é um assunto tão importante para a nossa vida espiritual como qualquer outro. E vocês vão perceber porquê. Aqueles irmãos separatistas que gostam de dividir o que fazemos do que aquilo que nós somos, daquilo do nosso espírito, esta manhã vão perceber porque é que é importante falarmos sobre sono, mesmo a um sábado de manhã. Começar por dizer que todos os animais dormem. Principalmente os animais, estamos a falar de animais vertebrados, animais com um cérebro mais complexo, precisam de dormir e todos dormem. Mas alguns têm alguns hábitos de sono diferentes. Este que aqui está, a coruja está acordada durante a noite e dorme durante o dia. O seu sistema funciona assim. Não sei se há aqui alguém presente que sente-se mais produtivo à noite, que gosta mais da noite do que do dia e gosta mais exatamente de fazer as suas coisas à noite. Então deixe-me dizer, se calhar não é humano, é uma coruja. Os humanos não dormem assim. Estes animais que aqui estão, os animais da quinta, posso-vos trazer o bode, a vaca, o cavalo, dormem 5 horas por noite. É o tempo que eles dormem. Não sei se há aqui alguém que dorme 5 horas por noite. Se alguém aqui dorme 5 horas por noite, então talvez não seja humano, talvez seja uma vaca, ou um cavalo, ou um bode. Porque os humanos não dormem assim. Este animal também traz-nos um desafio. A baleia. A baleia precisa de respirar, precisa de vir cá acima à tona para respirar. Então, mas se ela dormir, como é que faz? Afunda, morre. Baleia, os peixes em geral, se os peixes deixarem de nadar, vão ao fundo. Há aves que passam semanas inteiras a voar. Não dormem? Dormem. Como é que eles dormem? Dormem com metade do cérebro. Metade do cérebro está a dormir e a outra metade que está acordada faz a vez dos 2 hemisférios cerebrais. E o peixe não vai fazer grandes corridas, mas vai conseguir manter a sua sobrevivência. E, portanto, não sei se há aqui alguém que durante a noite também faz isto. Metade do cérebro dorme, outra metade está a olhar para o telemóvel. A ver as notificações, a fazer aquele jogo online que nunca para, ou receber aquela mensagem às 2h30 da manhã que é muito importante receber. Se alguém aqui tem estes hábitos, vou dizer, você não é um humanoide, você é uma baleia. Okay? Depois temos estes animais, o rato, a preguiça. O rato dorme cerca de 12 horas por dia, a preguiça cerca de 14. Não sei se alguém dorme aqui este tempo todo, mas também se dormem, os humanos não dormem assim. Okay? Então como é que dormem os humanos, queremos nós saber.
E para início de conversa gostava-vos de dizer que, curiosamente, o pináculo da criação, o ser mais inteligente, é aquele que, o único ser, o único animal que priva-se de dormir quando devia dormir. É o único que, de forma voluntária, não vai dormir quando devia dormir. O ser mais inteligente da criação. É interessante, não é? Muito interessante. Bom, vou-vos dizer já, para início de conversa, porque isto é o que eu vou tentar justificar o resto da meditação, o resto do tema desta manhã é isto. Precisamos de dormir 8 horas por dia. Mais um, menos um. Entre 7 a 9 horas. Este é o tempo que os humanos precisam de dormir. E, portanto, já escolhemos as corujas, os animais da quinta, já escolhemos os peixes, já escolhemos as preguiças. Agora só temos humanos nesta sala e os humanos precisam dormir entre 7 a 9 horas. Inegociável. Vou-vos explicar-vos porquê. E a segunda parte, o segundo gold line que quero-vos dar aqui é que os humanos precisam dormir, precisam se deitar entre as 8 e as 10 da noite. Esta é a hora para deitar. Já perdi os amigos todos, não foi? É uma chatice. Vou-vos mostrar porque é que é assim e porque é que não é como nós queremos. É assim. Já vos vou mostrar. E posso-vos mostrar até, vocês receberam no link da igreja um inquérito para fazer sobre este tema, para vermos um bocadinho como é que estão os hábitos do nosso sono. Então, reparem, os hábitos foram assim. Eu perguntei regularmente quantas horas dorme por noite. E a resposta foram 70%. Portanto, diríamos que 30% são aqueles que deviam dormir entre 7 a 9 horas. As horas que deviam dormir, só 30% é que diz que dorme estas horas. Os outros dormem muito menos, 70%. Ou seja, só 1/3 da igreja, dos que responderam ao inquérito, que ainda foi quase metade da igreja, dorme as horas que devia. Mas é interessante que se vocês fizerem a pergunta ao contrário e perguntarem quantas horas é que um adulto devia dormir, sabem o que é que respondem? 70% diz que deviam dormir entre 7 a 9 horas. É interessante, não é? Portanto, até sabem, mas não o fazem. Mas esta manhã, depois desta mensagem que vamos apresentar esta manhã, se calhar vão ter um peso na consciência, pelo menos se não o fizerem. A segunda pergunta que eu fiz era quantas horas, a que horas é que se deita para dormir? Aquela que vocês torceram o nariz ainda há bocado. Então, entre as 20 e as 22, que são as horas certas, quantas é que temos? 1/3. Menos de 1/3 da igreja dorme, deita-se às horas que se devia deitar. Então, ponham o vosso cérebro a funcionar, porque vamos então começar a nossa jornada sobre o sono. E vamos começar com uns estudos. Eu gosto muito de estudos, vocês também, não é? Por isso eu vou trazer-vos alguns estudos. E o primeiro estudo que está aqui é este. Este saiu no Jornal Americano de Medicina. Pegaram em 700 pessoas e o teste era... As pessoas vinham tirar uma fotografia de retrato, uma fotografia de retrato. E então, nesta fotografia, havia só uma condição. Em primeiro lugar, iam dormir 6 horas, depois arranjavam-se, punham-se bonitinhos e vinham tirar a fotografia. Na outra vez, dormiam 8 horas, arranjavam-se, preparavam e vinham tirar a fotografia. 1400 fotografias, não é um estudo pequeno, 1400 fotografias estavam disponíveis e agora os próprios iam escolher qual eram as fotografias que gostavam mais deles e dos outros. Em 4 segundos, as fotografias ganharam as que dormiram mais. Aquelas fotografias que foram tiradas depois de uma noite de sono, as pessoas estavam mais bonitas. Primeira conclusão, dormir faz-nos mais bonitos. Okay? Segundo estudo, Stanford University. Eles dão muita importância ao desporto, futebol americano. Fizeram este teste com os desportistas. Então puseram uma semana a dormir 6 horas e outra semana a dormir 8 horas. Qual foi os resultados? Na semana que dormiram 8 horas, tinham mais velocidade, mais força, cometiam menos erros no jogo e tinham menos lesões. Conclusão, dormir melhora a nossa capacidade física. Este estudo também é deveras interessante. Então, pegaram em 200 palavras. Destas 200 palavras, classificaram-nos em palavras positivas, neutras e negativas. Pegaram no grupo de pessoas e então fizeram o seguinte. Um grupo iria dormir 8 horas, o outro grupo iria dormir 6 horas. Reparem numa coisa interessante. Quando falamos de privação de sono, estamos a falar de 6 horas. Vocês dizem, 6 horas. Isto é um pouco como os bêbados. Os bêbados, quando bebem um bocadinho, acham que estão bem, que são extraordinários. E nós, a dormir 6 horas, somos como os bêbados também, achamos que estamos bem, estamos extraordinários. Quando dormimos 4 ou 5 horas, já ninguém se consegue levantar bem, e o bêbado, quando dorme muito, não se consegue levantar do chão, não é? Mas isto é como os bêbados, que é com 6 horas, já é considerado privação de sono. E já temos estes resultados de performance com 6 horas de sono. Então, voltando ao nosso estudo.
6 horas de sono, 8 horas de sono, era-lhes apresentado as 200 palavras. Depois o que é que acontecia? Iam dormir 2 noites bem. Os 2 grupos iam dormir bem 2 noites. Ao final do 3º dia era feito o teste. E agora nós vamos ver os resultados do teste. As pessoas que tinham dormido bem, esqueceram-se de algumas palavras, o que é normal, esqueceram-se principalmente das palavras neutras. E nós sabemos porquê. Já houve um culto que falámos aqui sobre as emoções e a memória. Aquilo que nós não colocamos tanta emoção, temos tendência a nos esquecer. As coisas neutras esquecem-se mais depressa. As coisas positivas e as coisas negativas são aquelas que nós nos lembramos mais. Estes são os resultados de quem dormiu. Agora vamos buscar os resultados de quem não dormiu. Reparem, o grupo que não dormiu, mais de metade não se lembrava das coisas positivas, quase metade não se lembrava das negativas, das neutras, mas o que me chama a atenção é as negativas. Lembravam-se menos, mas lembravam-se mais de todas as outras. Conclusão deste estudo. Dormir faz com que nós nos esquecemos, é verdade, mas pior ainda, faz com que nós nos lembremos das coisas negativas mais do que das positivas. Ou seja, dormir faz-nos mais tristes, mais pessimistas, quando não dormimos como deve ser. Interessante este estudo. Vamos então falar do sono em si. Agora eu gostava de vos mostrar aqui. Eu fui buscar esta imagem deste senhor a dormir. Se vocês forem à internet e puserem imagens de pessoas a dormir, vai aparecer pessoas maquilhadas, bonitas, a dormir. Mas isso não é assim que se dorme. Dorme-se assim. Este aqui só falta um bocadinho de baba a escorrer para nós vermos como ele está deliciosamente a dormir, certo? Isto sim é dormir, ok? Ele está a dormir. Então vamos pedir emprestado a cabeça deste nosso amigo que está a dormir tranquilamente e vamos perceber o que é que acontece no sono. O sono é dividido em 2 fases, sono REM e sono não REM. REM quer dizer Rapid Eye Movement, é o nome que se deu. E então o que é que acontece? No sono não REM, é o primeiro sono, quando nós adormecemos para sono não REM, tem primeira e segunda fase, terceira e quarta fase. O que é que acontece na primeira e segunda fase? Primeira fase, os nossos movimentos cerebrais, as nossas ondas cerebrais vão reduzir. Quando estamos acordados é entre 25 a 50 por segundo. Na primeira fase do sono não REM, entre 15 a 20 por segundo. As nossas ondas cerebrais diminuem. E diminui também o nosso ritmo cardíaco, a nossa tensão arterial, o nosso ritmo respiratório e os nossos músculos ficam mais relaxados. Esta é a primeira fase do sono e é aquela fase em que, quando fazem barulho em casa, nós acordamos. Porque ainda não estamos no sono profundo. Então, esta é a primeira fase. Na segunda fase temos a terceira e quarta fase. Na terceira e quarta fase do sono não REM, as ondas cerebrais diminuem mais ainda para 8 a 10 ondas cerebrais, ciclos cerebrais por segundo. E depois, o relaxamento muscular é bem maior. Então, o coração bate muito mais devagar. Eu chego a chegar aos 34 batimentos por minuto. Se estivesse no hospital, punha-me um pacemaker. Tensão arterial baixa bastante. Nossa respiração baixa bastante e os nossos músculos ficam completamente relaxados. E outra coisa interessante também que baixa nesta fase é a temperatura. Nós dormimos mais frios. Ou seja, para nós dormirmos, a nossa temperatura baixa cerca de 1 grau a 1 grau e meio. Então, isto é uma razão porque é que nós dormimos melhor no inverno do que no verão. Nós precisamos estar frios para dormir. A temperatura ideal do quarto seria 18 graus. A temperatura ideal para nós dormirmos. Temos então a fase do sono não REM. Nesta fase do sono não REM acontece algo extraordinário e muito importante. Existem 2 equipas que funcionam no nosso cérebro durante a noite. Chama-se equipa de arrumação e equipa de limpeza. Vamos à equipa de limpeza. Este é um esquema do sistema linfático que se conhecia até há 10 anos atrás, onde vocês veem o sistema linfático por todo o corpo, exceto no cérebro. O que era algo curioso, porque se o cérebro é o órgão que gasta mais energia, que consome mais açúcar, é o que produz também mais metabolitos que precisam de ser expulsos. Mas não havia um sistema, ou não se conhecia um sistema que funcionasse para limpar o nosso cérebro. Até que esta senhora que está e a sua equipa holandesa descobriram aquilo que ganhou o Prémio Nobel em 2012, o sistema linfático. Que é um sistema linfático, mas no cérebro, linfático por causa das células gliais, que são o dobro dos neurónios. Portanto, imaginem quantas células são. E o que é que ela descobriu? Ela colocou as pessoas a dormir dentro da ressonância magnética e reparou que durante a noite os neurónios encolhiam, deixavam o líquido cefalorraquídeo passar por meio do cérebro e limpar o que estava lá a mais. O nosso cérebro não consegue pensar, trabalhar, ao mesmo tempo que se limpa. Então, durante a noite é quando ele faz este trabalho. Então, reparem, durante a noite estamos a falar que precisamos de dormir sono não REM para limpar o nosso cérebro dos metabolitos que são produzidos durante o dia. Isto que aqui está são neurónios, isto que aqui está são proteínas beta-amiloide.
As proteínas beta-amiloide são proteínas que se acumulam no nosso cérebro quando nós não dormimos bem. Porquê? Porque o sistema linfático não as consegue limpar. Este é um esquema mais arcaico, em que temos aqui os neurónios e as placas beta-amiloide. Para quem sabe de medicina, ou para quem percebe um bocadinho destas coisas, quando falamos de placas beta-amiloide, falamos de Alzheimer. Este é um dos principais fatores para o Alzheimer. Estas pessoas que aqui estão, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, que vocês conhecem, gabavam-se que só dormiam 5 horas. Estas são as melhores imagens que eu tenho, que as do final de vida dele são muito tristes. Os dois contraíram Alzheimer e têm fotografias muito feias na internet. Claro que vocês agora pensam também no nosso professor Marcelo, que diz que só dorme 5 horas. Não é? Se calhar temos que fazer uma ressonância. Temos que fazer uma ressonância do professor Marcelo. São pessoas que são muito inteligentes, é verdade, mas podiam ser muito mais se dormissem. Podiam ser muito mais produtivas e ter muito melhor performance se dormissem. Okay? Mas há quem diga, eu sei que este lado da igreja está a pensar assim, espera aí, sendo Alzheimer eu preocupo-me quando tiver 50 ou 60 anos, agora não é a altura para me preocupar, certo? O curioso é que já se tem encontrado placas beta-amiloide no cérebro de pessoas com 30 anos. Isto é sério. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não gostava de ter Alzheimer no meu final de vida. Está aqui uma das razões. Não é a única, esta não é o único fator de risco para o Alzheimer, mas é um muito importante. E se estamos numa sociedade em que estamos numa epidemia de privação de sono, se calhar vamos ter, daqui a uns tempos, uma sociedade com muito Alzheimer e muita demência, como está a subir, como nós sabemos. Equipa de limpeza, a primeira parte do nosso sono. Okay? Está aqui o gráfico para nós não nos esquecermos. A segunda parte do nosso sono é o sono REM. O sono REM, curioso, é que as ondas cerebrais aumentam como se nós estivéssemos acordados. E o que acontece é que nós estamos a sonhar. Aliás, se vocês fizerem uma ressonância magnética a uma pessoa que está a dormir e uma pessoa que está acordada, vocês praticamente não percebem a diferença. Porque a atividade cerebral é quase igual. Então reparem, a equipa da arrumação é chamada e funciona da seguinte maneira. Eu não sei como é que vocês fazem, eu faço o seguinte. Quando vou às compras, pego nas compras e ponho na cozinha. E depois da cozinha começa a arrumar e a pôr nos seus sítios. Os legumes vão para ali, os cereais vão para ali, os de limpeza vão para o outro lado, os de higiene vão para o outro lado. É assim que eu costumo fazer. Isto é o que acontece no nosso cérebro. É uma imagem, uma metáfora para nós percebermos que é, durante a noite, ou durante o dia, as informações vão ficar no hipotálamo, que é esta estrutura que está aqui. Este é, digamos, a memória de trabalho. As memórias do nosso dia ficam no hipotálamo. E estas memórias do nosso dia é durante a noite, com a equipa de arrumação, que vão passar para o córtex cerebral, onde vão passar para a unidade de longa duração, onde as memórias ficam retidas por mais tempo. Então, a equipa de arrumação, durante o sono REM, e é aqui que ela trabalha, é aqui que ela entra em ação, ela vai levar essas informações para o córtex cerebral e vai começar a colocá-las como se fossem gavetinhas. Memórias positivas vão para o sítio das memórias positivas, memórias das famílias. Eu não vos consigo explicar e não se sabe muito bem. Um dos neurocientistas mais famosos sobre o sono chama-se Matt Walker, e ele diz que até parece que o cérebro é inteligente. Claro, Matt Walker, foi criado por um Deus inteligente, não há de ser inteligente. Mas a inteligência que ele se quer referir ali é que ele separa as coisinhas todas direitinhas. E deixem-me dizer-vos também que é nesta altura que nós temos sonhos. É quando as gavetas são abertas, e às vezes os nossos sonhos são estranhos, mas a gaveta foi aberta, foi colocada lá a memória e vão-se muitas memórias ali sobre aquele assunto. E então às vezes nós nem percebemos bem a relação, mas há relação dentro dessas gavetas. Não existe nada de... Deus pode falar através dos sonhos, é verdade, mas de resto não existe nada de sobrenatural nos sonhos, nem nada. É apenas a nossa equipa de arrumação a arrumar as memórias no sítio certo e que despolta esses sonhos. Há uma coisa interessante que gostava de dizer também que acontece no nosso cérebro, que é isto. Que é, quando nós estamos a sonhar, verificamos que o córtex motor está a funcionar, o hipocampo, que é onde ficam as memórias, está a funcionar, já percebemos porquê. O córtex visual está a funcionar, o córtex auditivo está a funcionar. Porquê? Porque nós sonhamos, nós andamos, nós ouvimos, nós mexemos durante os sonhos. Felizmente, há uma desconexão do resto do cérebro, do resto do corpo. Está desconectado, o cérebro fecha-se para poder fazer o seu trabalho, então nada mexe. Felizmente, senão nós estávamos a sonhar que estávamos a voar e a tirarmos da janela fora, certo? Outra coisa que funciona muito bem quando estamos a dormir é o sistema límbico. Já falámos aqui sobre o córtex frontal e o sistema límbico. O sistema límbico é o cérebro emocional. Por isso é que os nossos sonhos às vezes são tão parvos, não é? Emocionalmente estão instáveis. É porque tudo isto funciona, mas há uma coisa que não funciona, chama-se córtex frontal. O córtex frontal está desligado. O córtex frontal é o cérebro racional, que toma as decisões. Eu não tomo decisões enquanto sonho. As pessoas dizem assim, espera aí, mas eu adormeço a sonhar. Não. Nós adormecemos a pensar.
Por isso que eu adormeço a pensar na minha vida e às vezes também, esqueci-me que a panela da sopa ficou no fogão, tenho que ir pô-la no frigorífico. Eu adormeci a pensar. Eu só sonho nesta fase, na fase do sono REM. É diferente de pensar na vida quando estamos deitados, e os pensamentos também vão às vezes por vários sítios, mas é diferente do que estamos a falar. Esta é a equipa então de arrumação, que é importante na segunda parte do sonho. E, como imaginam, porque é que é importante nós arrumarmos as memórias? Realmente para termos memórias, para termos conhecimento, para aprendermos, para sermos criativos, este processo tem que acontecer. Vou-vos dar 2 exemplos que explicam bem isto. Um deles é do Thomas Edison, que já falamos esta manhã. Este homem inventou a eletricidade, mas ele era um inventor, ele inventava várias coisas. A cabeça dele era sempre a inventar. Ele descobriu uma forma interessante de inventar coisas, ou de pensar nas coisas. Ele dormia na sua cadeira, dormia às suas cestinhas, com 2 bolas de ferro na mão, e embaixo tinha um alguidar de metal. Então ele começava a dormir, e quando começava com aquele relaxamento muscular, as bolas caíam, as bolas batiam e ele acordava. Uma forma estranha, não é? De acordar, mas ele dizia que assim tinha as ideias, porque ele estava a pensar naquilo, tinha a ideia e surgiam as ideias do Thomas Edison. Não recomendo este método a ninguém, talvez não seja muito bom, mas era o método que ele usava. Trago-vos aqui outro senhor, Dmitry Melnov, não vos sei dizer. Minlev, uma coisa assim. Ainda há bocado a Larissa ajudou-me com o nome. Mitlev, talvez. Este senhor inventou a tabela periódica. Ele, durante vários dias, durante semanas, ele estava a batalhar-se com a tabela periódica, ele queria pôr aquilo tudo na ordem. Mas aquilo não lhe saía, ele não conseguia. Ele gastou tempo, ele perdeu horas de sono para com aquilo, até que chegou um momento de exaustão, ele simplesmente dormiu várias horas seguidas. Quando acordou, tabela periódica feita. Porque realmente, durante o sono, nós organizamos as nossas memórias, nós organizamos as nossas aprendizagens e nós somos criativos. Não dormimos, não somos criativos. Não aprendemos. Aliás, podemos ver vários estudos aqui agora feitos com estudantes. Novamente, privação de sono 6 horas, dormir bem 8 horas. Foram dadas informações a um grupo de estudantes. Informações novas que eles não sabiam. Um grupo de estudantes dormiu 6 horas, o outro grupo de estudantes dormiu 8 horas. Foi feito o teste 3 meses depois. Sabem qual foi o resultado? Quem dormiu 6 horas apenas sabia menos 50%. Sabem o que é 50% no exame? É chumbar. É a diferença entre chumbar ou passar. 50%. Neste teste foram dadas 3 letras, não tinham sentido, as letras eram qualquer letras umas seguidas às outras. E depois, novamente, havia 2 grupos. Um grupo era-lhes dado as palavras de manhã e o outro era dado-lhes as palavras à tarde. E 12 horas depois era feito o teste. Ou seja, um dos grupos, o que via as palavras de manhã, fazia o teste à noite. Os que viram as palavras à noite fizeram o teste no outro dia de manhã depois de dormir. Resultado? Quem não dormiu reteve menos 20% das palavras. E para terminar, as provas com os estudantes. Esta também é interessante. Esta prova era muito simples. Havia uma luz. A única coisa que os estudantes precisavam de fazer era de carregar sempre que viam a luz acender. Excepto que um grupo tinha dormido 6 horas, o outro grupo tinha dormido 8 horas. E foram fazer o teste. O mais curioso é que quem dormiu apenas 6 horas tocava menos 40% das vezes que a luz acendia. Simplesmente eles não viam a luz, não eram atrasados, não viam sequer, como se tivessem um apagão, apenas porque não dormiram o suficiente. Imaginam que isto seja um sinal vermelho na estrada. Portanto, falta de atenção só porque não dormimos. Dizer-vos que o nosso cérebro é como uma esponja. Ou seja, durante o dia absorve as memórias, à noite precisa de ser espremido do hipocampo para o córtex cerebral, para então estar outra vez preparada para absorver as informações do dia. Não dormir vai prejudicar as informações que eu recebi nesse dia e não me vai preparar para o dia a seguir. E, portanto, se nós queremos vir adorar a Deus, acham que conseguem adorar a Deus como deve ser se não dormirem? Ou se não dormirem o suficiente, não vão reter a informação e quando saírem daqui, já foi. Logo à noite já não há informação nenhuma lá no cérebro. Temos mais dificuldades em tomar decisões. Somos mais pessimistas. E depois as consequências físicas também aqui que já vos trouxe. Este bonequinho que está aqui a nos irritar para baixo e para cima, está aqui porquê? Para falarmos da hormona de crescimento. A hipófise produz a hormona de crescimento e produz essa hormona de crescimento por picos. Isto são picos da hipófise a produzir a hormona de crescimento e a soltar a hormona de crescimento. Temos aqui 5 picos e reparem quando é que os picos são maiores. Quando estamos a dormir. A hormona de crescimento é liberta quando nós estamos a dormir. Por isso o ditado que temos que dormir para crescer.
Que é bem verdade. Se querem crescer, têm que dormir, porque a hormona de crescimento acontece no nosso sono e estuda-se que é exatamente no sono REM que ela é mais produzida. Na altura do sono REM. Então, vocês dizem assim, bom, mas eu não preciso de crescer mais, eu já cresci tudo. É que a hormona de crescimento tem mais funções para além de crescer. É importante para o crescimento ósseo, é verdade. É importante para o crescimento muscular também. Já viram aqueles atletas que vão para o ginásio puxar ferro e depois não crescem? Se não dormirem, não crescem. Podem puxar ferro, mas é durante a noite que o músculo vai crescer com a hormona de crescimento for solta em condições. A imunidade, já vamos falar um bocadinho de imunidade, mas a imunidade também é prejudicada com a falta de hormona de crescimento, o controle da diabetes e o controle da gordura. Daqui a bocado já falamos um pouco mais sobre isso. Vamos pegar aqui na arquitetura do sono, agora que já sabemos o que é o sono REM e sono não REM. Esta é um ciclo normal da nossa noite de sono. Então, sono não REM, estamos a dormir, superficial, profundo, e a seguir temos um sono REM, o sono da organização das memórias. Depois temos outra vez um sono de limpeza, o sono não REM, sono REM outra vez, sono não REM, sono REM, sono não REM, sono REM. Reparem no que é que vemos aqui. Cada vez, durante a noite, cada vez mais que temos o sono REM, o sono é maior e o não REM é menor. Então, este é o gráfico explicando. Na primeira parte da noite temos muito não REM, na última temos pouco REM e depois vai aumentando cada vez que sonhamos mais durante a noite. Por isso é que quando nós acordamos à meia-noite, não nos lembramos tanto dos sonhos. Quando acordamos no final da manhã, lembramos mais dos sonhos, tivemos mais sono REM. E se vocês repararem, este gráfico está aqui para 8 horas. Isto para dizer o quê? Que o nosso ciclo precisa de 8 horas. Pode ser um bocadinho mais ou um bocadinho menos, de acordo com a variabilidade de cada um, mas para que isto aconteça de forma correta, precisamos deste tempo todo. Precisamos fazer estes 4 ciclos de sono. Dizer-vos, por exemplo, há quem diga, bem, eu para dormir é fácil. Um copinho de vinho e estou a dormir num instantinho. Copinho de vinho, podem pôr aí os sonoríferos, os medicamentos para dormir, isso tudo, funcionam todos da mesma maneira. Na verdade, eles não, ou melhor, eles vão alterar a nossa função de dormir. O que eles vão fazer é chapar-nos. Portanto, nós vamos chapar-nos, rapidamente vamos ficar chapados, não sei bem se é dormir profundamente ou se é só chapados, mas o problema é que o nosso cérebro, o sono REM não acontece quando nós estamos chapados, porque o nosso cérebro precisa estar liberto de tóxicos, precisa estar liberto de todas as influências para poder sonhar como deve ser. Então, alguém que passa a vida a tomar sonoríferos ou a adormecer com álcool, acaba por ter um sono muito prejudicado. Podemos falar aqui, por exemplo, da apneia do sono, pessoas obesas, e às vezes não obesas, mas que a língua cai para trás e que ficam sem respirar, o sono delas também anda sempre para baixo e para cima, nunca conseguem ter um sono REM como deve ser. Portanto, muitas doenças do sono aqui podemos associar. E daqui acho que temos tudo falado. Se queria dizer-vos só que dormir não é como uma caixa multibanco ou como a nossa conta bancária. A nossa conta bancária nós vamos acumulando as dívidas para no final do mês pagar quando recebemos o nosso ordenado, certo? Mas no sono não dá assim. O sono nós prejudicamos, sempre que não dormimos, prejudicamos as memórias anteriores e prejudicamos o dia a seguir. E não dá para compensar. Preciso falar-vos disto, porque eu já justifiquei porque é que precisamos dormir 8 horas, agora preciso justificar a outra parte que vocês não queriam ouvir, que é porque é que temos de dormir, deitar entre as 8 e as 10 da noite. Porquê? Por esta razão que aqui está. Isto é a glândula pineal, tem este nome porque é como se fosse uma pinha, fica na base do nosso cérebro e ela produz melatonina. A glândula produz, mas não armazena. Ou seja, ela produz e lança logo para a circulação. Não tem como armazenar. E a nossa glândula pineal, ela é sensível à luz. Como se a luz, quando há luz, ela não produz melatonina. Quando não há luz, o travão levanta e a melatonina é produzida. Por exemplo, houve uns estudiosos, há muito tempo atrás, que quiseram perceber se nós tínhamos algum ciclo interno. Se o nosso organismo sabia as horas, se conseguia manter ciclos. Então foram para dentro de uma caverna, umas semanas. Um ficou só a estudar com o relógio a ver o que acontecia e outros ficaram a avaliar o que é que acontecia ao ritmo. E eles realmente tiveram sono também nas horas certas. Aconteceu tudo igual, porque o nosso organismo tem um ciclo, tem um regime, tem um ciclo circadiano próprio, mesmo quando não temos luz. Mas a luz serve para acertar o relógio. A luz ajuda-nos a acertar o relógio. Por exemplo, quando vocês mudam para um país, vocês sofrem de jet lag. A melhor maneira de curar o jet lag é ir apanhar sol, olhar para o sol, ficar ali um bocadinho. Isso vai ajudar a estabilizar, a acertar o vosso ciclo. Quando nós falamos da melatonina, durante o dia ela não é produzida. O pôr do sol, quando o sol se põe,
o travão levanta-se e a melatonina começa a produzir-se. Reparem, pôr do sol aqui e vejam o pico, começa logo a produzir-se. Qual é o problema aqui, meus queridos? Luzes fortes em casa. Ou isto que aqui está. O que é que o telemóvel produz? O que é que os ecrãs produzem? Luz azul. O que é que o sol emite? Luz azul, semelhante. Ou seja, isto que aqui está confunde o nosso cérebro e põe um travão. Em vez de eu estar a produzir melatonina, a melatonina está baixa, não está a ser produzida como devia. Então, o que acontece é que o meu sono vai ser prejudicado, a minha qualidade de sono vai ser prejudicada, e quando eu não produzo melatonina como deve ser, muitas coisas vão ser prejudicadas também. Por exemplo, o nosso ciclo, o nosso corpo vai estranhar as horas em que nós estamos, é verdade. A melatonina tem um efeito antioxidante, e se não temos tanta, vamos ter menos efeito. A imunidade é prejudicada, o sistema cardiovascular e o controle metabólico. Vou falar um bocadinho sobre isto tudo. Mas eu acho interessante, por exemplo, pessoas que continuam a olhar para o telemóvel e com as luzes acesas em casa e depois vão tomar um comprimidinho de melatonina à noite. Que é para ter melatonina suficiente para dormir. É curioso, não é? Bom, gostava de vos mostrar isto, que é realmente assustador e é tão verdadeiro quanto assustador. Esta que vocês estão a ver aqui a roxo é uma célula cancerígena. E o que estão a ver ali a azul são as células T do nosso organismo, as nossas defesas. As células T são o 007 do nosso organismo. Elas detectam as células erradas do nosso organismo. E deixem-me dizer-vos que todos os dias nós temos multiplicação celular, as nossas células se multiplicam e todos os dias nós produzimos células cancerígenas. O que é que são células cancerígenas? São aquelas células erradas. As nossas células do nosso corpo são células que são feitas para darem-se umas às outras, para funcionarem em comunhão umas com as outras. Uma célula cancerígena é uma célula que funciona só para ela, quer tudo só para ela. Há muitas pessoas assim, não é? Mas pronto, nós estamos a falar de células agora. Portanto, então, estas células cancerígenas, que são produzidas erradamente, são destruídas pelo sistema imunitário, pelo Ger07, pelas células T do nosso organismo. Então vamos aos estudos. 4 horas de sono, apenas uma noite, e foram testar as pessoas. Quanto é que vocês acham que foi reduzido o sistema imunitário? É assustador isto. 70%. 70% prejudicado o sistema imunitário. Estamos numa imunossuficiência quando não dormimos. Imunodeficiência. Há pessoas, por exemplo, que dizem quando eu não durmo, solta logo o herpes da boca. Aparece logo. Não dormir, realmente ficamos mais suscetíveis a infecções. A todos os tipos de doenças que o sistema imunitário protege. E deixem-me dizer-vos que isto é tão grave que a OMS já declarou que pessoas que fazem trabalhos noturnos têm maior risco de cancro. Isto já está percebido. Meus queridos colegas enfermeiros e queridos colegas que fazem turnos, temos mais risco de cancro, exatamente porque não dormimos, porque deprimimos o nosso sistema imunitário, porque o nosso sistema imunitário não reconhece as células cancerígenas. Temos um maior risco de cancro. Foram feitos este estudo com uma população em que puseram durante uma semana a dormir 6 horas e durante outra semana a dormir 8 horas. Fizeram os testes e o que é que eles verificaram? Quando dormiam 7 horas apenas, quando dormiam 6 horas apenas, havia 711 genes alterados. A nossa própria estrutura genética é alterada quando não dormimos. Isto é grave. Então, há genes que são suprimidos e genes que são aumentados. Os genes que é suprimido, o sistema imunitário. Os genes que influenciam o sistema imunitário são suprimidos. Os genes que são aumentados, os genes que promovem tumores, genes de inflamação crónica, de stress, de doença cardiovascular. Deixa-me trazer-vos este estudo, que é um estudo bem abrangente, com milhares de pessoas e que explica muito bem. Eu fiquei pasmado quando vi este estudo. Estamos a falar de infartos. Naquela altura em que muda o ano, em que muda a hora, porque muda a estação do ano, em que dormimos mais uma hora ou dormimos menos uma hora. Quando nós dormimos menos uma hora, sabem quantos infartos detectam-se mais? Apenas com este fator, mudou a hora. Sabem quanto mais? Existem mais 24% de infartos no mundo quando a uma hora muda. E quando dormimos mais uma hora, existem menos 21% de infartos no mundo. É assustador. Mas é para vermos como o dormir influencia o nosso sistema cardiovascular, o funcionamento do nosso coração. E claro que aqui podemos pegar em várias estatísticas. Podemos pegar nos acidentes de trabalho, nos acidentes da estrada, todos eles entram aqui dentro. Aumentam, porque nós dormimos mal, aumentam nestas proporções. E queria-vos falar desta também interessante, que é o controle da glicémia. É que dormir também ajuda a controlar os nossos valores de glicémia. Fizeram um estudo em que puseram as pessoas a dormir durante 4 noites, a dormir só 4 horas. E depois foram testar os níveis de glicémia deles. Então o que é que eles repararam? Quando não se dorme bem, o nosso clearance de glicémia reduz para 40%. O que é o clearance? É a capacidade que o nosso organismo tem de resolver
o açúcar. O açúcar é preciso dentro das células e então é a capacidade que o nosso organismo tem de resolver o problema do açúcar na circulação. E a resposta à insulina. Todos nós produzimos insulina, a insulina vai ajudar o açúcar a entrar dentro das células. A resposta foi reduzida em menos de 30%. Sabem o que é que estes dados dizem? O que estes dados dizem é que quem não dorme é como se fosse diabético. O seu organismo responde como responde um organismo de uma pessoa já diabética. Bonito, não é? Já vos justifiquei porque é que temos de dormir 8 horas, mais um, menos um, e porque é que temos de nos deitar às 8, ou entre as 8 e as 10 da noite. Certo? Está justificado. Alguns conselhos para quem tem dificuldade em dormir, é importante também falarmos sobre isto. Em primeiro lugar, é dizer-vos que dormir, como qualquer outra coisa, é uma rotina. Portanto, quem está habituado a deitar à tarde, vai ter que forçar um bocadinho a barra. Por outro lado, dizer-vos que antigamente tínhamos trabalhos físicos e, portanto, o nosso corpo precisava dormir. Agora, como não temos muito trabalho físico, é mais difícil o corpo querer dormir. Exercício físico é a solução. Exercício físico diário serve exatamente para o meu organismo querer dormir. E se eu falar disso, no dia que eu vier falar de exercício físico, vocês tragam uma marmita, porque vai ser longo, está bem? Quando falar dos benefícios do exercício físico. Exercício físico serve para isto, não é só para o nosso físico, é também para eu dormir bem. E diz já em Eclesiastes 5:12, doce é o sono do trabalhador. Realmente quem trabalha, quem se cansa, quer dormir, e o seu sono é mais doce. Por outro lado, reparem, muitas vezes nós temos este péssimo hábito também de comer mesmo antes de dormir, comer tarde. E o nosso corpo vai dormir para descansar. E quem é que quer descansar também? É o estômago. Se o estômago está a fazer digestão, está a prejudicar o meu sono. Portanto, poderá ser aí também uma coisa que temos que melhorar. Devemos comer pelo menos 2, 3 horas antes de ir dormir. Tomar um banho quente pode ser uma solução também. Outro conselho, este é lógico, que é no quarto não deve haver luz. Porquê? Porque a luz vai prejudicar a nossa produção de melatonina. Correto? Vai prejudicar a nossa melatonina. E depois temos os gadgets, não é? Os gadgets que produzem luz, que emitem luz, e tem outra coisa também, que é o nosso cérebro já está tão ligado que às vezes involuntariamente até vou ao gadget só porque tenho lá. Não é? Vou ao telemóvel só porque lá tenho. Portanto, metam isso fora do quarto. Metam na rua. Na rua podem roubar. Pronto, metam no hall de entrada. Outra coisa interessante que eu gostava de dizer é que sabem que nós usamos mal o despertador. Nunca devíamos ser despertos por um despertador. Está errado. O despertador serve para irmos para a cama a horas. Vocês deviam pôr lá o despertador a tocar às 8 da noite, às 9 da noite ou às 10 da noite, conforme se precisam de dormir, precisam de acordar, a que horas precisam de acordar. Mas o despertador deve ser para ir dormir, não é para acordar. Acordar devia de ser, porque invariavelmente, se nós dormirmos bem, ao final de 8 horas, nós vamos acordar. Vamos abrir a pestana, porque nós podemos comer demais, mas não podemos dormir demais. Vocês dizem, mas eu às vezes durmo 12, 13 horas, e se foi porque na noite anterior tu não dormiste nada. Ou porque há várias noites que tu não dormiste nada. Porque se tu tiveres uma rotina, meu irmão, tu vais dormir aquelas horas e vais abrir a pestana. Portanto, usem o despertador para ir dormir. Outra coisa que vamos fazer é que a cama serve para dormir, não serve para estar a ler no telemóvel, ou para estar a ver televisão, ou para outras coisas. O nosso cérebro precisa de perceber que a cama serve para dormir. E quando eu acordo, eu levanto-me e ando. Não fico na cama. Ok? Outra coisa importante que vos falei ainda há bocadinho é a temperatura. Não aquecer demais. Se aquecemos demais, se tapamos demais, se dormimos muito quente, vamos ter dificuldade em dormir também. É outro conselho. E há outro conselho que não podemos deixar de dar, não é? Afinal, este é um dos conselhos também muito importante, que diz: Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Ou seja, ter as continhas certas com Deus e com os homens. Se eu fizer o que é certo, se eu estiver bem durante o dia, vou-me deitar e vou conseguir dormir. Se eu tiver peso de consciência, se eu tiver coisas que não resolvi, sim, vai ser difícil dormir. E dormir bem. Para terminar, lembrar que dormir é importante para a nossa memória, é importante para a nossa aprendizagem, é importante para a nossa criatividade, para a nossa atenção e para o controle das nossas emoções. Vimos quanto é que prejudica aqui. 40%, 50% é prejudicado em tudo isto. E é importante para a nossa parte física também. É importante para crescermos, em estatura, em largura. É importante para a nossa imunidade. É importante para o nosso controle da glicémia. É importante para o sistema cardiovascular e para a regulação hormonal. Em 1992, Bon Jovi lançou este álbum que tinha por título Durmo Quando Morrer.
E há muito esta ideia nos jovens, não é? Quando estiver morto eu tenho tempo para dormir. E a resposta é esta, realmente se não dormir vai morrer mais cedo. Aí vai ter muito tempo para dormir. Esta é a resposta. Mas como eu sei, e para terminar, como eu sei que vocês, alguns que estão aqui não dormiram bem, eu vou ser mais simples ainda. Vou explicar por palavras muito simples o que acontece quando vocês não dormem. Acontece isto. Se não dormirem, vão ficar mais feios, mais burros, mais gordos, mais esquecidos, mais doentes, mais enfesados, mais neuróticos, mais pessimistas, mais deprimidos e mais estressados. Perceberam agora? Vou já dormir. Certo. Isto resta terminar com uma boa noite de sono para todos, não é? Muito bem. Termino com o versículo de Provérbios. O escarnecedor busca a sabedoria e não acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Já têm o conhecimento. Agora façam o que quiserem dele. Um bom sábado para todos.